Olá, gente. Então, nessa aula agora, a gente vai pegar e vai olhar as leis, digamos assim, a teoria que veio depois de Mendel, tá? Teve algumas modificações da teoria que a gente vai ver aqui por causa de alguns casos que foram sendo vistos após Mendel. Acho que eu vou botar pro lado de cá. Ó, seguinte. Então, aqui nós temos a teoria de Mendel novamente, né? Da apostila de vocês. Vou aumentar. Então, tá aqui. Já gravei um vídeo sobre ele e atividades. Se alguém tiver dúvida, procura depois na playlist de genética, que estará lá. E aqui, então, vou mostrar o pós-Mendel, tá? Eu coloquei aqui nessa parte da apostila três, na verdade, teorias, tá? Que foram criadas porque quando eles faziam esses cálculos aqui do Mendel, tá? Não batia. Não dava certo. Então, eles começaram a perceber que tinha genes, alelos, que se comportavam de forma diferente, tá? Dois comportamentos diferentes que eles viram foi a pleiotropia. Não se preocupem tanto com os nomes, eu quero que vocês entendam o que mudou. A pleiotropia é quando um gene, tá? Um alelo, né? Um tipo de alelo é capaz de descrever duas características. Então, aqui ele dá o exemplo da cebola, tá? A cebola, ela, sempre que ela tem alelos recessivos, ela vai dar origem às cebolas vermelhas e, ao mesmo tempo, ter uma substância fungicida. Então, o mesmo loco gênico, né? A mesma localização para duas características, tá? Então, quando não é recessivo, a cebola não vai ter a cor vermelha e, ao mesmo tempo, não vai ter o fungicida, tá? Não sei, eu acho que essa cebola vermelha deve ser aquela roxa, né? Que a gente come. Eu, pelo menos, imagino isso. A gente tem, então, aqui também as interações gênicas, tá? Que daí é o contrário, seria o contrário da pleiotropia. Agora eu preciso de mais alelos para condicionar uma única característica. Então, aqui nesse caso, por exemplo, da crista dos galos, eu preciso de dois pares de alelos, seriam 4 alelos, né? Digamos assim, para poder dizer qual vai ser a característica, como que vai ser o fenótipo dessa crista. Então, aqui nós temos o genótipo, lembrando que o genótipo é o que está escrito no DNA, e aqui nós temos o fenótipo. Então, a gente dá uma lembradinha aqui. Esses cromossomos homólogos significa que um cromossomo veio de pai e um cromossomo veio de mãe. Cromossomos homólogos, eles dizem a mesma coisa, mas podem falar de formas diferentes, tá bom? Cromossomo de pai, cromossomo de mãe, cromossomos homólogos. São cromossomos totalmente diferentes, tá? E aqui tem a informação genética, tá? Que seria o gene, por exemplo. Não, por exemplo, não, é o gene. E aí ele vai estar escrito de formas diferentes. Ele pode estar escrito de várias formas. A forma que ele está escrito é o alelo. Então, eu quero formar a crista. Pode ter diferentes escrituras aqui para como será formada a crista, tá? Só dando uma relembrada. E aí, a gente vai ter genes alelos, a forma de escrever, recessivas e dominantes, no caso aí da interação gênica, tá? Então, veja que eu preciso de 4 para dar uma característica. Então, se eu botar só o RR, digamos que não vai nascer uma crista deformada, não sei, algo assim. Eu preciso desses 2 alelos aqui, 4 alelos interagindo juntos para poder formar a crista. E aí a gente vai ter aqui 4 tipos de crista, como vocês podem ver. 4 tipos de crista, né? Em nós, rosa, ervilha, simples, enfim. Dependendo dos alelos. Não vou entrar nesse mérito, tá? Mas aí para vocês verem como combinações diferentes de alelos aí formam cristas diferentes. Combinações diferentes tanto de RR quanto de EE.
tá? Então, você vê aqui que o simples, na verdade, é o mais complicado, porque é recessivo, né? O R dominante com o E recessivo fica rosa. O R recessivo com o E dominante, ervilha. E quando tem R e E dominante, a nós, né? Então, a crista de nós, né? Provavelmente é a mais comum entre os galos, tá? Porque é dominante a característica, então o simples seria o mais difícil da gente ter na população. Um tipo de interação gênica bem importante é a epistasia, tá? Epistasia é o seguinte, vai ter interação, tá? Entre 4 alelos ou mais, tá? Vou trabalhar aqui com 4. Mas se algum desses alelos tiver um defeito, a característica não aparece, tá? Por exemplo, eu tenho a produção da cor de pele, né? A gente vai chegar lá, vou pular um pouquinho o albinismo. Então, se você olhar esse moço aqui, você vai ver que ele tem o cabelinho branco, né? Os cílios brancos, a sobrancelha branca, por causa que ele não teve produção de melanina, tá? Se ele não teve produção de melanina, não importa se a cor dos pais dele é mais pro negro, é o moreno, é o branco, né? Não importa. A melanina não foi produzida. Então, não tem como pigmentar a pele. Então, digamos que são 2 passos dentro do gene. Passo número 1, né? Formar o pigmento da pele. Melanina. Passo número 2, pigmentar a pele. Tá? Tô inventando. Não é tão simples assim, né? Então, o primeiro passo, se ele não acontecer, formar o pigmento da pele, não tem como eu pigmentar a pele. Entendeu? Então, esse gene, por mais que tenha escrito pigmente bastante a pele com melanina para dar a cor negra, eu não tenho. Eu não tenho a melanina. Então, albinos podem ter tanto em populações brancas quanto populações negras, tá? Esse é um caso de epistasia. É quando um deles simplesmente ocorre uma falha, tá? E acontece tanto nos humanos quanto em diversas populações, né? Diferentes. De bichos, enfim, insetos, e aí vai longe. Então aqui, eu não lembro qual é. É o CC. Tem o CC. Entretanto, né? Um par de alelos CC localizado em outro par de cromossomos homólogos que permitem a formação de pigmento para a pelagem. Então, a mesma coisa. O pigmento é formado pelos alelos cis, tá? Se não for feito pigmento, não tem como fazer as cores. Tudo bem? Então, nós vamos ver aqui em casos em que ele é recessivo. Olha só. Czinho, 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 Czinho. Sempre quando não for produzido, vai dar branco, independente dos As aqui. Azão, azinho, 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 enfim, tá? Você vê que quando tem azão, azinho e o C aqui dominante, tudo certo, tá? Tudo certo as cores aqui. Quando tem azinho, azinho, é recessivo, ele nasce mais pretinho, tá vendo? Ok, tudo bem. Agora, se não tiver a produção do pigmento, ele vai ser branco independente de como vai estar esse AA, tá bom? Essa daqui é uma epistasia, nesse caso, uma epistasia recessiva. A gente também pode ter as epistasias dominantes, tá bom? São variações, então não vão seguir a regra aqui do quadrinho, né? Quer dizer, você vai montar no quadrinho os exercícios da mesma forma, mas você vai ver que os resultados não vão ser como esses daqui, tá? Vão ter uns poréns. Por exemplo, no caso, então, da interação gênica, vários alelos para formar um fenótipo. O fenótipo é o que estava escrito no genótipo, mais as condições ambientais, tá? É o que a gente espera que vai ser expressado daqueles alelos ali.
Então, epistasia, você faz o quadrinho normal, mas lembrar que sempre que tiver o epistático, por exemplo, recessivo, desconsidera tudo, porque não vai aparecer. Ou se for um epistático dominante, sempre que for dominante, acabou aquela característica, não vai aparecer, independente do seu cálculo, entendeu? Acredito que vocês não vão ter problemas nesses exercícios. Qualquer coisa me procurem, tá bom? Grande beijo, até a próxima aula, então.